E aí galera, estamos aqui para mais um tutorial e agora a gente vai ter um tutorial aqui de movimentação de câmera. A gente vai aprender alguns tipos que eu pude pensar assim de movimentação de câmera e também vai ver vários exemplos e ao fim vai ver como fazê-los. Nessa animação aqui a gente tem alguns tipos de movimentação de câmera. Na primeira cena a gente tem uma movimentação bem suave. Todo o cenário se move em 1 pixel a cada frame ou 1 pixel a cada 2 frames. Por que essa diferença? Ao fundo, o background, como ele está mais longe, então ele vai se mover mais lentamente. E as coisas que do cenário que estão mais próximas da nossa câmera, ela vai se mover mais rápida em relação ao que está ao fundo. Então vocês podem ver aqui, ó, todo o cenário se movimentou no frame e aqui nesse frame daqui apenas a parte do pavimento aqui e a grama aqui se movimentou 1 pixel, enquanto o fundo ficou estático, ficou fixo. Aqui movimenta tudo e aqui só movimenta a parte da frente. É 1 pixel, é bem sutil. E com isso a gente tem essa diferença. Percebam um movimento, vou dar play aqui. A parte ao fundo se movimenta bem mais lentamente. E agora a gente vai ver o próximo tipo, que é na próxima cena, que já é com zoom. Zoom in, aproximação de câmera. E aqui vocês podem ver que a movimentação não é tão suave como a anterior. Para fazer esse zoom, você seleciona todos os sticks da tela, teclando Ctrl A, aí vai selecionar tudo, e aí você move todo o cenário ao mesmo tempo. Para fazer movimentos suaves, você usa as setas do mouse, que aí você vai poder mover 1 pixel, ou 2, 3 e aí em diante. Isso vai dar uma maior precisão. E para dar o zoom, você apenas seleciona tudo e pega um stick de referência, qualquer um, pode ser esse aqui. Aí você sempre usa ele como referência. Então se você aumenta 200, de 133 para 200, e você quer dar uma suavidade no zoom, essa diferença ela vai diminuindo aos poucos. Então eu aumentei 67, eu vou aumentar depois 50 para 250, aí depois eu aumento 20 para 270, e aí eu vou diminuindo 275, 277 e 278. A diferença vai diminuindo gradativamente. E associado a isso, você pode dar o zoom e já ir movimentando o cenário horizontalmente ou verticalmente, para mostrar um tempo que ele vai ainda ajustar a câmera. E aí a gente tem isso aí, frame por frame, é assim que fica. Aqui já está mais suave. E diferente do anterior, a gente tem movimentação do cenário vertical e horizontal. Não é apenas aquele movimento contínuo na horizontal, que é a movimentação suave. Aqui na próxima cena, a gente tem um foco no cenário. Por quê? Porque o stickman ele vai aparecer depois. Então, você tem que também, além de saber movimentar a câmera, você tem que saber o que mostrar na câmera. Se você quer mostrar uma dúvida, como a gente vai ver no próximo exemplo, aí você não acompanha o stick. Você deixa no cenário e faz ele caminhar pelo cenário, fazer ações pelo cenário, mas você não acompanha o stickman. Nesse caso aqui, o foco está no cenário e o stickman aparece depois. E aí ele sai do cenário. Isso causa uma dúvida.
A gente vê aqui nesse exemplo, ele tem uma ideia, ele aparece e sai. E então eu não vou focar nele, eu vou focar no cenário para justamente dar essa dúvida. Aqui está sendo um tutorial de movimentação de câmera, mas também de dicas de por que usar algum tipo de movimentação de câmera e no que focar. Bom, nesse caso aqui, a gente tem a movimentação suave. A gente vê que em várias partes está focando no cenário e o stickman vai passando de um lado para o outro e a gente fica na dúvida do que ele está fazendo, para ao final a gente mostrar. A gente ao final mostra e sana essa dúvida que a gente tinha antes. Então a gente tem isso aqui, ó, a movimentação suave do cenário aqui. Ele está movendo um pixel a cada 2 frames. No segundo já tem uma movimentação vertical e horizontal. No terceiro e no quarto é uma movimentação suave. E aqui quando a gente tem um zoom e o stickman passando de um lado para o outro, a movimentação já fica mais vertical e horizontal. Tem aquele balancear da câmera, balanceamento da câmera. E nessa cena também, no final, também tem a mesma coisa. Na cena que ele está colocando a placa com o nome do personagem, Natron. Então, nessa parte aqui é simples, é basicamente isso. A gente vê que no final a gente foca o que antes era uma dúvida. Foca aqui na construção da casa dele. E agora vamos para a próxima parte da animação para explicar outro tipo de movimentação de câmera. Bem, nessa aqui, como na primeira parte, o que está ao fundo vai se movendo diferente do que está mais próximo. Você vê que esse cacto ele se movimenta mais suavemente em relação ao que está ao fundo. E tem uma discrepância muito grande aqui. Você vê, o fundo se move muito, enquanto o cacto se move bem menos. Esse cacto aqui, eu adicionei ele depois de ter feito essa movimentação de câmera. Não tinha ele, era basicamente isso aqui. Eu decidi acrescentar e fiz a movimentação dele separado. Eu fiz a movimentação de câmera. Primeiramente, eu fiz toda a animação sem mover a câmera. E aí, eu peguei isso aqui, selecionei tudo, puxei, fui movendo frame por frame. Isso às vezes é viável quando você faz muitos efeitos e eles alteram o cenário, como um efeito de sangue, que ele vai ficar rastro pelo cenário, então você deixa a movimentação para o final, a movimentação de câmera para o final. Então aqui eu estou voltando, estou chacoalhando o cenário, enquanto o cacto ele se movimenta bem suavemente. Na próxima cena, a gente tem uma movimentação suave aqui, vai e vem, porque eu quero continuar focando no cenário. E nessa a gente tem uma movimentação peculiar. Temos aqui um slow motion aqui com foco no pé. E ao pisar a gente tem uma mudança no zoom. A gente tem um zoom alto e a câmera sobe, mostrando o tronco, enfatizando o nosso run aqui, a nossa corrida, o stickman correndo, movimentação do braço, tudo mais, e a gente vai ter isso ao final, bem peculiar. Nesse caso, a gente tem uma movimentação de acompanhamento, onde a câmera está acompanhando o stickman. Então a gente deixa o foco nele aqui e o cenário fica movendo. Aqui eu utilizei o mesmo cenário, apenas ele fica para o lado e para o outro, para mostrar uma variação na distância, um deslocamento em si. E aí a gente tem isso daqui, frame por frame. O stickman continua no centro, nessa região aqui. O pivô aqui, o ponto laranja,
ele não fica fixo, ele fica se movimentando em uma região de forma circular. E aí a gente tem isso daqui, foco no run. Após a gente vai ter essa movimentação suave aqui, onde a gente de novo foca a câmera e aí o nosso stickman aparece no cenário, foca a câmera no cenário e aí ele aparece. Tem um tremor aqui de câmera logo após o salto. A gente vê, desce uns 5 frames aqui, sobe 3. No caso a gente tem um referencial, a gente desce 5 frames em relação a esse referencial, um nível aqui, desce 5 frames, e aí a gente sobe 3 frames em relação ao referencial, desce 2 e sobe 1. No caso a gente vai, se for fazer direto, a gente vai descer 5 frames e após esses 5 frames vai subir 8 e após esse 8 vai descer 4 e depois subir mais 1. Isso é se você está fazendo a edição, a movimentação da câmera junto aos movimentos e a animação toda. Mas se você está fazendo após, você vai ter o referencial, vai ter tudo no mesmo nível. E aí você vai editar uma por uma. Então essa vai descer 5, a outra não vai subir 7, vai subir 3 ou 2. E a próxima vai descer 1 ou subir 1. A movimentação suave combina bem com o tremor porque vai dar maior destaque a ele. A gente vai ter uma movimentação lenta e aí o tremor vai ficar mais forte quando aparece. Mais um exemplo aqui, agora é a movimentação de câmera em ação, em lutas, por exemplo. A gente vai ter o foco, não agora em um stickman, a gente vai ter um foco em toda a cena. Então, a gente tem que focar nos dois ao mesmo tempo. A gente foca em um, foca em outro, ou então foca nos dois. E aqui no caso a gente vai ter tremores, muitos tremores quando tiver os golpes, quando tiver saltos, principalmente a câmera vai acompanhar quem está pulando. Geralmente a gente pode ter um zoom alto para enfatizar o salto, para a gente ter uma maior visão do cenário. Eu vou mostrar um exemplo mais adiante disso. E aqui vocês podem ver que a câmera acompanha aqui o salto. Aqui, como eu tenho dois stickmans em cena, eu tenho uma centralização da câmera. Aqui, como a gente pode ver, a cinemática está bem destacada. A gente saiu de uma visão dos dois e vai mostrar apenas um. Dando um zoom aqui. A câmera está chacoalhando muito. Em ação, ela chacoalha muito. Tem muito movimento vertical e horizontal. Não tem tanto movimento suave. Use o slow motion. Suave combina com slow motion. Quando a gente tem uma pausa na ação. E aí você pode usar vários outros artifícios. Como esse daqui. Serve muito para dar humor. Ou então alguma emoção. A câmera vai tendo esses takes de aproximação, de zoom in. Ou então de zoom alto, você pode mostrar a cara do stickman espantado e você vai dando zoom alto aos poucos e depois mostrar por que ele está espantado. Também entra a cinemática nisso aí. Esse caso aqui está bem destacado. A gente tem a cinemática, a variação da câmera, sai de um e vai para o outro. Aqui a gente tem o foco em um e foco no outro stickman. Temos a movimentação do stickman aqui suave. E após isso, a movimentação de câmera passa a ser de acompanhamento, vai acompanhar o stickman. E aí vamos ter uma movimentação de ação. Temos o zoom alto aqui, acompanhando o stickman e toda essa área aqui. Temos um slow motion aqui. Como temos o salto, a gente deu esse zoom alto. E aí vamos dar o zoom in quando chega o golpe. E novamente slow motion.
Tudo isso para dar uma cinemática. Agora um foco no chão e o Stickman aparecendo, sendo golpeado após isso. Isso. E aí temos toda a movimentação do cenário. Toda a cinemática. Esse daqui é um bom exemplo de cinemática. Com vários zoom in, vários zoom out. Vários ângulos diferentes. Nesse caso aqui foi bem especial. Eu vou voltar aqui. Aqui um 3D. E aqui, nessa cena, a câmera, ela se move. Além de horizontalmente e verticalmente, ela gira também. Podem notar. O cenário está girando. Aqui atrás. A linha do cenário está girando. Como eu fiz isso? Eu peguei o Stickman, qualquer um aqui, dei um Ctrl A para selecionar tudo, segurei o Alt e a gente vai ter isso daqui. Com isso você pode fazer várias movimentações no cenário, chacoalhando e girando. E isso também vai dar um zoom in e um zoom out. Você segura o Alt e só vai se puxar em qualquer área do Stickman. E aí a gente pode fazer essa movimentação de câmera aqui. Isso é muito bom para cinemática. Aqui mais uma vez focando no Stickman caído. Ele se levanta, acompanhamento. Zoom in, zoom out. Um desfecho, movimentação suave. Treinando muito, vocês vão aprender a cinemática e também aprender onde aplicar e como aplicar cada tipo de movimentação de câmera. Tudo isso depende do que você quer passar na animação, uma dúvida, ação, humor. O que você imaginar você vai poder aplicar, isso vai depender do que vai vir, do tipo de animação. E aí você vai ter movimentações de cenários, várias opções para você usar. E aí você pode mesclar uma com a outra, misturar. E vai ter, como essa animação aqui anterior, você vai ter essa dinâmica na movimentação do cenário. E agora, pessoal, vamos ver como fazer a movimentação de câmera nisso aqui. Bem simples, eu vou mostrar para vocês. E vocês vão acompanhando. Então já vai deixando o seu like aí. E acompanha aqui como eu vou estar fazendo a movimentação. Então eu terminei aqui, pessoal, e foi assim que ficou a movimentação. Bem simples, com zoom in, zoom out, sem tremores ainda. E uma movimentação de ação suave. E também a gente pode dizer de acompanhamento, que a gente está focando no Stickman do meio. E também focar na ponte aqui do cenário. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do tutorial, não se esqueça de deixar seu like aí, que isso ajuda muito. Se inscreva no canal se você não é inscrito, para acompanhar novos tutoriais e novas animações, onde vocês vão poder ver tudo que é ensinado nesses tutoriais aplicado. Às vezes eu disponibilizo os arquivos .pv para vocês baixar. Eu vou estar disponibilizando o arquivo .pv dessa animação aqui para vocês verem como foi feito. E é isso aí. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Falou!